Bom, vamos dar continuidade. Aqui, continuando. Um outro parágrafo sobre o assunto apareceu no começo de 1913. Foi em 1913 que o Jung, na verdade, começou a puxar o carrinho e acabou saindo. E diz Freud, no fórum aberto, assim, sonhos de crianças com um significado especial. No fórum aberto, isso é Freud falando, pedi a meus colegas que publicassem quaisquer sonhos ocorridos na infância, abre aspas, ele, Freud, cuja interpretação justifique a conclusão de que aqueles que os tiveram tenham sido testemunhas de um ato sexual nos primeiros anos de vida. A insistência dele aí. Devo agradecer agora a doutora Mira Kingsburg, de Breitenau Schaffhausen, por uma primeira contribuição que parece adequar-se às condições estabelecidas. Prefiro adiar uma consideração crítica desse sonho até que se tenha coligido mais material comparativo. Assinado Freud. É interessante observar o seguinte, qual é o problema que acontecia na IPA nesta época? É quando o Jung sai. O Jung, o Freud não faz referência à saída do Jung. Vocês percebem a tensão que estava ocorrendo na Associação Internacional. E vocês vão ver através do trabalho de Luto e Melancolia e através também do trabalho de Introdução ao Narcisismo. Ponto. Ele não faz referência, mas Jung faz muita referência num livro que eu apresentei para vocês lá atrás, que é onde está a autobiografia dele, que ele escreve aos 81 anos, dizendo que ele não teria como fazer psicanálise, porque ele não conseguia entender álgebra. Eu contei isso para vocês e mostrei o livro. Eu esqueci o nome do livro agora e não vou buscar, mas já está em algum vídeo. De qualquer forma, o que acontecia com Jung? Jung era um suíço-alemão muito conveniente para a Associação Internacional de Psicanálise. Por quê? Freud era um judeu. Nós estamos na véspera da guerra, da Primeira Guerra. O nazismo já está andando por ali. Freud tinha perdido o diploma de médico, porque, como ele disse que existia histérica, lá ele viu histérica com Charcot em homem, né? Homem com estrutura histérica, né? Sintomatologia histérica, na época ele não sabia ainda que era estrutura, né? Pronto. O pau comeu e o Freud não era médico, era psicanalista. Então, e a sociedade toda era muito cheia de judeus. Então, o Jung, sendo um psiquiatra, suíço-alemão, filho de um pastor protestante, ele dava uma garantia à existência dessa associação internacional. Agora, o problema é que ele tinha uma relação muito complicada com o pai dele. Ele não parava de falar mal do pai. Até o final da vida ele vai se queixando do pai. Então, ele não tinha uma relação resolvida com o pai. E também com Freud ele não tinha. Então, ele fala muito do Freud. E a gente percebe que o Jung, a saída do Jung, que é exatamente nessa etapa, nessa época, o Jung dá uma pirada. É visível no relato. Quando ele sai, ele tinha 39 anos quando ele saiu. Ele era o presidente de uma associação e de repente tem que sair. Como é que essa saída foi feita? Não se sabe, porque o Freud não diz. O Freud não abre a boca. Escreve Introdução ao Narcisismo e Luto e Melancolia. Mas o Jung tem uma paradinha para arrumação nessa época. Então, para ele, a saída da associação não foi fácil.
E é durante essa tensão que o Freud está pedindo que mandem sonhos que tenham sinais de sexualidade infantil. E o Jung está justamente dizendo que não existe sexualidade infantil. Ele era aquele filho de pastor protestante, bem rigoroso mesmo. Então, ele não aceitava essas coisas. Bom, continuando, dá tempo? Dá. Essa nota era seguida pelo relato do sonho em questão pela doutora Ginsburg. Um sonho semelhante foi depois relatado por Richman no mesmo ano, mas não houve mais comunicações sobre o assunto por parte de Freud. Durante esse verão, contudo, ele publicou o seu artigo sobre a ocorrência em sonhos de material oriundo de contos de fada, em 1913. Que, na verdade, relatava o sonho do lobo e que foi, em parte, reproduzido no caso clínico, na página 45 e seguintes. E, no início do ano seguinte, surgiu o artigo sobre a fausse reconnaissance, o falso reconhecimento no tratamento psicanalítico, em 1914, descrevendo outro episódio no caso. Também este foi parcialmente reproduzido aqui, na página 107 e 108. Há também uma referência indireta ao Homem dos Lobos, em um debate sobre as primeiras lembranças da infância em Recordar, Repetir e Elaborar, que também é de 1914, da Standard Edition, mas está no volume 12, na página 195. O artigo metapsicológico sobre recalque, que veio a ser traduzido como repressão, de 1915, foi publicado antes do presente trabalho, embora escrito depois deste. Contém um parágrafo referente à fobia de lobos do paciente. Muitos anos depois da publicação do caso clínico, Freud voltou ao caso no decorrer de uma argumentação sobre as fobias de animais das crianças, em justamente inibição, sintoma e angústia que eu estava falando para vocês no parágrafo, no vídeo anterior, que é de 1926. Nos capítulos 4 e 7 desse trabalho, a fobia dos lobos do paciente é comparada com a fobia de cavalos analisada no caso do pequeno Hans, que é de 1909. Finalmente, em um de seus últimos artigos, que é Análise Terminável e Interminável, que Lacan acabou de dizer que está errado, que é finita ou infinita, e que eu descobri que é finita e infinita, no alemão, de 1937, Freud fez alguns comentários críticos sobre a inovação técnica de estabelecer um tempo limite para o tratamento, o qual ele introduziu neste caso, descrevendo na página 23, neste caso do Homem dos Lobos. Então, repare que eu tinha que pegar o caso e a introdução do editor em inglês para vocês. Não tem como. Infelizmente, não tem como. Vamos ter que fazer assim. A gente tem que passar pelo que é importante passar dentro da psicanálise, história da psicanálise. Isso, assim como o discurso de Roma faz parte da história da psicanálise, por quê? Porque é através desse discurso que Lacan tenta incluir a Associação Francesa, que ele tinha fundado, e ele voltar para a Associação Internacional de Psicanálise, porque ele tinha saído. Quando ele saiu da Sociedade de Paris, pelas normas, só podia ter uma em Paris. Ele saiu, está saído. E aí ele funda a Associação Francesa, mas aí ele tenta, os romanos recebem ele. Então, tanto esse texto que nós estamos lendo é histórico, de 1953, como nesse texto, onde ele vai apresentar a associação dele, né, ele vai levar tudo que é importante da psicanálise. Uma das coisas importantes da psicanálise
é o caso do Homem dos Lobos, que é considerado de fato o mais importante, tá? Então a gente vai ter que ter paciência, eu vou ter que ter paciência, vocês vão ter que ter paciência, a gente vai rodando aqui, porque faz parte de estudar psicanálise isso. É assim que a gente aprende, tá? Quem é leigo, é uma curiosidade para vocês se divertirem, aprender alguma coisa. Agora, quem é psicanalista, realmente é útil saber como é que vem, de onde é que vem. Vocês veem que no último vídeo, quando a gente passou no discurso aqui de Roma, é completamente diferente a técnica com a qual a gente trabalha hoje. Então, a técnica de Freud é uma coisa nessas épocas antigas, né? O nosso é muito já... Então, Lacan é freudiano em termos de manter a linha que Jung não queria. Jung queria alterar a psicanálise. Vamos por aqui, porque por ali não dá. Lacan não, Lacan é freudiano. Não abre mão das coisas que o Freud colocou. Ele pode fazer um ajuste ou outro, como o inconsciente, como o modelo da NASA, por exemplo, que ele vai usar, ou coisas assim, né? A virada do Édipo, falar no nome do pai, usar a topologia, enfim, ele vai adiante, mas ele não abandona o eixo, o trilho freudiano. O Freud também não abandona o trilho dele. Por isso Lacan é freudiano até o fim da vida dele. Agora, na prática clínica, é óbvio que ele avançou muito, até porque ele vivenciou a análise tradicional, com Löwenstein, e aí devia achar uma chatice, imagina, ele em 20 minutos tinha sacado as coisas, tinha que ficar lá mais 30 esperando acabar a hora, né? Nem sei se na França era 50 minutos, na Inglaterra eu sei que era 50 minutos, mas eu não sei na França quantos minutos era. Na Alemanha era Einstein, era 1 hora de sessão. Imagina para um homem inteligente como ele, que tinha descoberto, ele percebeu o tempo lógico pela própria vivência dele. Tá? É isso aí. Então a gente vai passear pela psicanálise um pouquinho. Pode parecer mais chato, mas paciência. Vamos ter que fazer isso, tá?